Lúcifer, o anjo caído, um dos mais poderosos anjos de Deus, mas por um ato de rebeldia, quis tomar o trono de Deus. Então por isso, ele foi jogado e banido do paraíso. Se Lúcifer falasse alguma coisa nesse momento, com certeza ele diria: se acalmem meus anjos, pois é muito melhor governar o inferno do que servir aos céus. Todo mundo conhece essa história, mas me pergunto um pouco, como seria se fosse ao contrário? Assim como Lúcifer se rebelou contra Deus, como seria se um demônio se rebelasse contra Lúcifer? Bom, é uma resposta que eu não tenho e poucas pessoas têm, mas Noturno dos X-Men e Charlie Morningstar de Hazbin Hotel nos mostra um pouco e deixa nós sonhar. Se você ficou curioso, vamos começar esse vídeo. Charlie Morningstar e Noturno, pela sua natureza, eles são considerados demônios, mas pelos seus atos são considerados anjos. Primeiramente, vamos falar um pouco do Noturno, já que ele é um personagem muito subestimado. O Noturno é um dos X-Men com o maior potencial que nós temos. Infelizmente, as histórias do Noturno não foram exploradas ao máximo. E com certeza, o que vocês mais lembram do Noturno é que ele é católico. Ele é muito devoto à sua fé. Por menos isso foi bem explorado nas animações e filmes dos X-Men. E é isso que torna o Noturno tão especial para muita gente e um personagem bastante rico. O Noturno, ele também é um mutante. E por ser mutante, ele é perseguido pelos humanos. Nós sabemos que tem certo preconceito contra os mutantes e quer mais que os mutantes sejam extintos. Os humanos vão atrás dos mutantes por medos. Então por isso eles criam armas para eliminar os mutantes, como por exemplo os sentinelas. E para piorar a situação do Noturno, ele também é metade demônio, já que sua mãe, a Mística, teve um caso com Azazel, que também é um demônio mutante, e suas origens não foram muito exploradas, mas tudo indica que ele é os dois. Então por isso o Noturno tem essa aparência bastante demoníaca. Então por ser mutante e também metade demônio, ele é muito julgado, ele é perseguido e várias vezes já quase perdeu sua vida. Mas mesmo sendo perseguido, sendo vítima de violência, todo mundo querendo tirar a vida dele, ele continua pregando a palavra, já que uma das salvações do Noturno para não se converter ao lado maligno, assim como seu pai e sua mãe, foi justamente a Bíblia, onde ele começou a ler e viu que não precisava se vingar dos humanos e podia guiar seus passos através dos ensinamentos. A adaptação de animados X-Men dos anos 90 ficou bem famosa também por causa do Noturno, já que tem vários trechos do Noturno falando como a fé salvou ele. Até mesmo tem um diálogo entre o Wolverine e o Noturno, onde o Wolverine é mais voltado para o ateísmo. A dor fez ele se afastar de Deus, já o Noturno, ele fez a dor se aproximar mais de Deus. E fala que sua aparência não ajuda muito, mas como ele disse, para ver além que os olhos podem enxergar, pois quem vê apenas o superficial, a aparência, não enxerga por dentro o coração, a alma. E o Noturno expressa isso. E os X-Men, querendo ou não, eu sei que tem muita gente que não aceita que os X-Men são uma questão da minoria, aquela minoria que é perseguida, tanto os LGBTs, as pessoas negras e várias outras religiões. Mas também temos que lembrar que o cristianismo teve uma época que foi muito perseguido. E até mesmo nos tempos de hoje, tem países que não deixam pregar o evangélico. E o Noturno é um dos personagens que mais tinha direito para ter raiva. Mas o Noturno usa outra coisa para sobreviver em vez da raiva, que é a fé. A fé, assim como a raiva, ajuda a sobreviver. Mas diferente da raiva, ela não gera destruição, ela só gera mais esperança, mais fé em um solo bastante fértil. Algo que a raiva, mesmo te protegendo, não é capaz de fazer. Noturno, um personagem altruísta que segue os caminhos que ele lê da Bíblia e não vem naquela discussão que ele é católico, ele é cristão, não vem em conta. O que importa agora são as atitudes do Noturno. Assim como Jesus Cristo sacrificou por aqueles que fez tão mal, o Noturno protege aqueles que perseguem ele. Assim como Jesus Cristo disse, amais aqueles que te perseguem. E Noturno está fazendo isso. Já a Charlie Morningstar é um pouco mais simples.
Já que ela nasceu no inferno, ela sabe muito bem como as coisas funcionam por lá. Mas mesmo assim, ela vê tanta violência, tanta coisa acontecendo, todas aquelas pessoas que fizeram mal na Terra e agora estão pagando pelos seus pecados. Ela ainda viu esperança nessas pessoas. Porque Hazbin Hotel trata muito de pecados, já que a série se passa no inferno. Mas tem uma questão, pessoas também erram, pessoas também sentem medo. E talvez por errarem, sentem medo e não assumir esses erros, bom, me baseando em Hazbin Hotel, como por exemplo o Serpentius. O Serpentius em vida não era uma pessoa má, porque ele era apenas um engenheiro que fazia suas coisas, suas invenções, mas tem um porém, ele viu diversos crimes acontecer e não fez nada. Lembrando, ele viu diversos crimes acontecer e não fez nada. Ele não fez nada de errado, ele simplesmente ficou calado. Ele não agiu e não fez nada para ajudar quem era o criminoso. Então por isso ele foi para o inferno quando morreu. Então também, quando ele morreu no inferno, ele foi para o paraíso, já que ele teve um ato de coragem para tentar enfrentar o Adão. E esse ato de coragem fez ele ir para o céu. E eu acredito que foi isso que a Charlie viu naqueles pecadores, pois todo mundo, até mesmo o público que assistia, pois antes de lançar a primeira temporada de Hazbin Hotel, poucas pessoas acreditavam que aquilo que a Charlie estava falando era verdade. Hazbin Hotel podia ser uma série onde a personagem principal podia estar errada, tudo aquilo podia ser em vão, mas não foi o caso, pois a Charlie viu que eles cometeram erros. Então por esses erros e medo que eles tiveram, eles foram para o inferno. A Charlie é uma personagem bondosa. Como todo personagem bondoso que vocês conhecem, a Charlie se encaixa perfeitamente nisso. E olha só, o ambiente influencia muito a pessoa. Se a pessoa estiver num ambiente bastante tóxico e violento, com certeza ela vai se tornar bastante tóxica e violenta. Mas a Charlie estava no inferno e ainda ela não se contaminou com aquilo tudo. Ela não se contaminou com tanta coisa ruim ao redor dela. Ela continuou pura no máximo possível naquele caos todo, mostrando a força que a Charlie tem, porque uma pessoa forte não é aquela que é invencível, aquela que é imbatível, são aquelas, mesmo que as pessoas sejam ignorantes com elas, que as pessoas atropelem elas, as pessoas usem ela como escada, cuspam na cara dela, façam tudo de ruim e mesmo assim, no final, continua gentil, continua ajudando as pessoas, ainda vê o lado bom das pessoas. E isso quer ser forte para mim. Mesmo que o mundo te bata no chão e o mundo seja caótico e faça de tudo para você se tornar igual a ele, você continua gentil. E isso se encaixa na Charlie, já que ela viu esperança até mesmo no inferno. Não importa o local que você esteja, talvez esperança, fé, consiga mudar aquele local, mesmo que seja só um pouco, você consiga mudar. E sem falar que a Charlie é um personagem bastante sincero, já que a Charlie ficou bastante decepcionada pela Veg e escondeu o segredo dela, que a Veg também era um anjo. Ela escondeu disso, já que a Veg era um anjo exterminador que acabou sendo traído por causa da Lute. E a Charlie foi procurar conselhos da Rose, e a Rose fala resumidamente que atitudes, sim, essas são as verdadeiras. E a Charlie perdoa a Veg. E também ela perdoaria o Adão. Mas a Nift se intrometeu e acabou eliminando o Adão lá mesmo. Mas se dependesse pela Charlie, o Adão seria apenas expulso de lá e voltaria para o céu. Apenas isso. Mas a Nift estragou tudo. E esses são os dois personagens que são demônios, mas atitudes de anjo. Que mesmo com sua natureza bastante caótica, fazem o certo e o bom no final, mostrando um pouco como seria se um demônio fosse banido do inferno por causa que ele fazia coisas boas. Charlie mostrou esperança no local que não tinha nenhuma esperança, e o Noturno salva aqueles mesmo que perseguem a sua raça. E são demônios mostrando para nós humanos atos de altruísmo. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu espero também que você tenha achado a palavra errada que eu deixei aqui nesse vídeo, para vocês comentarem e corrigirem, para incentivar a escrita e também para interagir com o meu canal. É uma forma que eu encontrei para nós bater um bate-papo. Se vocês gostaram desse vídeo, sim ou não, se não, não tem nenhum problema, se sim, muito obrigado. Mas aí, eu quero saber mais a sua opinião, comente aí.